Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, 14 de fevereiro de 2020, estudaremos, ou melhor, daremos andamento, daremos prosseguimento ao estudo da obra Boa Nova, particularmente no capítulo 22, capítulo intitulado A Mulher e a Ressurreição. Marcos, você pode ler para nós? Posso sim. Então vamos lá. Então vamos acompanhando e só para recordar, né, Marcos? Em qualquer tempo que houver necessidade, cada um de nós para e faz as observações pertinentes. Perfeito. Então vamos lá. A mulher e a ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Mais escondidos, né? Recônditos é mais poético. O mestre já, num simples olhar, ele já... Opa! Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Não é? Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre, com o seu olhar penetrante e amigo. Olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga, para penetrar nos umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Para penetrar os umbrais da ideia nova, umbrais significa portão. Então, para penetrar os portões da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Ele estava naquela briga íntima, né? Porque ele sempre foi seguidor da lei de Moisés, e nós vamos nos recordar que era muito frequente o ensinamento de que você vai amar os seus amigos e vai odiar os seus inimigos. Então, isso é um deles, né? Um dos inúmeros ensinamentos. Então, quer dizer, lógico que para ele era conflituoso, né? Vem Jesus e vem trazer uma outra ideia, né? Ele estava nessa transição, né? Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Lapidar é apedrejar. Apedrejar. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando os seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente. Os nossos legisladores sempre ordenavam severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Então, quer dizer, ele estava preocupado, né? Porque Jesus veio mudar tudo, né? Então, ele conversava, naquela época, era proibido conversar com mulher,
com mulher sem ser prostituta. Era proibido conversar com mulher à luz do dia. E, ainda mais e em público, né? Nas ruas. E Jesus conversava com meretrizes em público. É a lei antiga para a lei nova. Né? Exatamente. E falava, o Simão falou, Senhor, os nossos legisladores pedem para a gente lapidar as mulheres. E você está as recebendo. Temo por isso. Exato. Né? E tem algumas culturas que até hoje lapidam, algumas sociedades, sobretudo lá no Oriente, que ainda lapidam, apedrejam as mulheres até a morte, e o homem paga uma multa, faz qualquer outra coisa, mas com o homem não acontece nada. Então, evidentemente que daí que surge os movimentos feministas, né? E que, com razão, evidentemente, com razão, essa lei deve ser modificada. Agora, ocorre uns excessos no feminismo que aí é motivo para outras discussões em outro tempo, em outro local, né? Sem dúvida. Mas o mestre esclarece, né? Quase sempre, Simão, quase sempre não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Aí, continuando. Não temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade, a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Cumprir os seus planos cheios de sabedoria e cheios de misericórdia, né? Assim falou o mestre, cheio de bondade, e espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos no crepúsculo, continuou num misto de alegria, de energia. De energia e doçura. Que coisa bonita, hein? Você viu só? Espraiando. Que poesia, né? O olhar compassivo sobre as águas. É até uma poesia. Homenagem ao João, né? O João estaria embevecido aqui. Pelo beijo dos ventos. Pelo olha, beijo dos ventos linda. do crepúsculo, né? Que doçura. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Mas ouve, Pedro. A lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Que comparação maravilhosa, hein? O animal não é culpado por sujar a fonte. Né? Exatamente. Devemos culpá-lo. Ele não tinha nem consciência do que estava fazendo. E voltando um pouquinho, você vê que ele diz, né, que a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida. Mas também ensina que devemos amar os nossos semelhantes, como a nós mesmos, né? E então, quer dizer, tinha esses dois ensinamentos lá na lei. Só que nós, como somos inferiores, o que a gente faz? A gente dá mais valor para aquilo que vai provocar escândalo, né? E não valorizamos aquilo que vai produzir o bem, que vai produzir a estabilidade. E isso se encontra lá no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ame a teu irmão como a ti mesmo. Então, quer dizer, Jesus não veio inovar, né, com esse ensinamento. Ele veio porque ele deu ênfase
Ele trouxe essa ênfase, mas a lei já se... na Torá, lá no Levítico, insisto, capítulo 19, versículo 18, já se encontra. Ame a seu irmão como a si mesmo. Algumas traduções, ame a seu próximo como a si mesmo. Assim mesmo. E eu creio até que Jesus também aqui diferencia, ou ele separa uma lei que foi criada, uma lei humana, de uma lei civil, de uma lei divina. Uma lei civil humana de uma divina. A lei civil é a do apedrejamento. Exatamente, bem lembrado. Do amor não é mutável, né? Exatamente, que é a lei de Deus. E mais uma vez nós podemos colocar aquilo que discutimos na primeira parte, que é o ponto de vista, né? Então, quando predomina o ponto de vista da vida terrena, aí a gente valoriza o apedrejamento, a lei civil, né? Como é que se diz? A vingança. Agora, quando predomina o ponto de vista da vida futura, aí o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar essa lei de Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus conclui assim: e o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Exato. Mais sublime sobre a terra. Aí ele fala da fonte, né? Aí não se pode culpar a fonte quando um animal faz cocô na fonte, né? O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Que coisa bonita, né? Puxa vida. Mestre, retrucou altamente surpreendido. Vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Aí ele já estava entendendo que a mulher era superior. Né? Aí Jesus conclui, né, ou explica: uma e o outro são iguais perante Deus, esclareceu o Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes te toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Olha que coisa que vai aparecer aqui. Mas todos eles são filhos de uma grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. É emocionante, né? Puxa vida, sem dúvida. Sem dúvida. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Meu Deus. Poxa vida, hein? Nossa. Que grandeza, né? Maria. De colocar a mulher dizem que num patamar superior. Né?
muitos aqui políticos e não sei, etc, etc, todos passaram por uma heroína, né? Que os colocou neste caminho. Sem dúvida. E só uma outra lembrança aqui que ele coloca, Marcos, Guilherme, Leandro, amigos, que ele diz assim: tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está mais perto de Deus por isso. Então veja você como que se deve valorizar o sentimento, né? Que é o reino de Deus, né? Sim. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E a gente vê nas obras de André Luiz, em muitas dos livros de André Luiz, a intercessão da mãe, mesmo no mundo espiritual, que vai resgatar, que vai ajudar, que vai... aquele filho, né, que está em dificuldade. No mundo espiritual, elas intercedem. A mãe de André Luiz... A mãe do próprio André intercedeu por anos, né, para que ele fosse resgatado. Ela estava em outro estágio, né, em outra esfera, mas ela intercedia pelo filho. Essa ternura que aproxima esses espíritos de Deus. A mãe de Santo Agostinho, né, que orou quase 3 décadas, né, pela sua conversão. Perfeito. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germen divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Isso é um comentário que ele faz, que nós, como temos a visão ainda de predominar o materialismo sobre a espiritualidade, nós temos dificuldades de compreender isso. Mas ele deixa claro, né, que todas as obras da razão humana, quando comparadas com as obras do sentimento, podem parecer um castelo de falsas iluminações, né? Falsos esplendores, falsas luzes, né? Então, olha só, né? Essa tecla que o mestre bate, né? De se valorizar o sentimento, de se valorizar a aquisição das virtudes morais, de se valorizar o esforço para nos despojarmos das imperfeições, né? Então, quer dizer, o tempo todo ele ensina isso, ele incentiva, estimula para ir nessa caminhada. Isso não significa que as coisas da razão, as coisas do raciocínio não devam ser valorizadas, né? Mas ele coloca o sentimento num patamar. Eu fico imaginando um diálogo de Jesus com os apóstolos em segredo. Que nível de ensinamento era passado diretamente? Que são esses diálogos, sim, né? Que muitos deles, né? O nosso querido Humberto de Campos veio revelar nessa obra, né? Por isso que não aparecem nos evangelhos. Que coisa linda, né? Agora, mesmo que seja uma obra da cabeça do Humberto de Campos, né? Mesmo que seja, é uma obra belíssima, né? Belíssima. E bem provável de ter acontecido. Com certeza. Né? Bem provável de ter. Porque ele falava que para os apóstolos, ele não falava em parábolas, ele falava diretamente. Simão Pedro ouvia o mestre, tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tendes razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro,
temos razão. Ele já divide, né? Que generosidade, né? Replicou Jesus com bondade. É nesses detalhes que ele é mais grandioso. Meu Deus. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações. A construção evangélica dentro dos corações. No supremo esforço de iluminar o mundo. Não, você viu, agora, há pouco nós falávamos na parte 1 do nosso programa de hoje, Meu Reino Não É Deste Mundo, nós não falamos lá da constelação de Alcíone? Sim. E a constelação de Alcíone, será que esse nome é à toa? Nós lemos aquele romance mediúnico, não, intitulado Renúncia. Esse Renúncia, se você não leu, Guilherme, é um convite que eu faço que vale a pena ler, que é uma história belíssima que ocorre na França, na Irlanda, na Espanha e nos Estados Unidos. É a história de uma família que percorre esses 4 países. E isso ocorre por volta do ano 1660 em diante. Vai até 1700 alguma coisa, 1750 no máximo. E conta a história de um espírito de altíssima hierarquia, chamada Alcíone. E ela, lógico que eu não vou fazer spoiler, mas ela tem um comportamento... Você chegou a ler, Leandro? Não? Você chegou a ler, Marcos? Não cheguei a ler. Porque muita gente pega, né, o há 2000 anos e os 50 anos depois, né? E o Paulo Estevão. Mas o Ave Cristo são poucos os que leem, e o Renúncia, o número é um pouquinho menor também. Mas essa história é a história de uma personagem chamada Alcíone, que vem iluminar a trajetória de uma série de espíritos, e são os mesmos espíritos que se encontravam lá no romance 50 anos depois. No romance 50 anos depois, a Célia, vocês se lembram da Célia? A Célia é a personagem principal. E no romance Renúncia, que ocorre 15 séculos depois, aproximadamente, ela retorna como Alcíone. Entendeu? E é uma obra belíssima, cheia. O nome Renúncia não é à toa. Vocês não têm ideia do que esse espírito, utilizando o corpo feminino, é capaz de fazer para alavancar esse conjunto de espíritos que ela acompanha na trajetória. Então, eu estou agradavelmente surpreso com essa revelação do mestre, né? E até um pouco resignado de reconhecer que as mulheres estão num patamar bem superior ao nosso. Sim. Não à toa. Que tem uma ternura, elas têm uma ternura natural dentro delas, né? Exato. Que nós, homens, ainda não. Alguns conseguem alcançar, mas a grande maioria não. Então, que ele termina assim, né? E será ainda a mulher que buscaremos confiar. Ele está falando como governador planetário agora. Que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Que coisa linda. O apóstolo Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Divino Mestre. Tomado de surpresa, conservou-se, no entanto, em silêncio,
ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Olha só a poesia. É poesia, totalmente poético mesmo. Simão Pedro, fatigado no labor diário, preparou-se para descansar, com a sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheia de luz e esperança divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. Você viu só? Clareavam. O mestre iluminou o seu coração, né? Totalmente. 2 dias eram passados. E aí? 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolava os tristes, ressuscitara os mortos, sarara os enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhara assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Essas dúvidas pairavam sobre todos. Tudo que você falou hoje, né? Você viu que coisa impressionante, né? Tudo que você comentou. Tem uma lição 97 da obra Fonte Viva. Esqueci o nome da lição agora. Lição 97 da obra Fonte Viva. E é uma carta de Paulo aos Coríntios, e é justamente sobre isso que fala, né? Exatamente. Tem exatamente esse trechinho. Esse trechinho. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada no plano inferior. Olha, as dúvidas, né? Por que ele não fez isso? Por que ele fez aquilo? Ele está passando por isso? Ele não é o Filho de Deus, enfim, o emissário, né? Essas questões eram examinadas de boca em boca e a lembrança do Messias era relegada a um plano inferior. Toda aquela convivência ficava, vamos dizer assim, em segundo plano, né? Olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. Esquecido os seus exemplos e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrara. Sossobrar eu acho que é ruíra. Peraí, deixa eu ver aqui que eu já te falo. O barco da fé não sossobrara. Não virara. Não naufragara. Não afundara. É isso aí. Não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como um pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desarvorado é uma expressão da que nós falamos lá no interior, né? Interior, bem antiga. Desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então quando, na manhã do 3º dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores,
queria ainda, uma vez, aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria mais uma vez contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto de seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pôde realizar os milagres. Só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefata por não encontrar o corpo. Surpresa, né? Surpresa por não encontrar o corpo. Já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro. Ela pensou que o cara que tomava conta é que estava chamando a atenção dela. Mas em breves instantes reconheci a voz inesquecível do Mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. O inesquecível sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do Mestre num transbordamento de lágrimas e de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realização da ressurreição era a essência divina que realidade da ressurreição. É verdade. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da Jesus ficou famoso por isso, né? Por ter ressuscitado. Por ter aparecido. Foi a personagem mais famosa, né? Que aconteceu justamente por causa disso, né? Pelo fato de ter aparecido após a morte. Sim. Aparecido em espírito. Em espírito. São aparições espirituais. Uhum. Ele não quis que a Madalena o tocasse, provavelmente por causa disso. Sim. Porque não se tratava de uma materialização. Era uma aparição espiritual muito intensa, mas era uma visão espiritual, né? Perfeito, isso mesmo. E também é um dos maiores dogmas da igreja, né? Dos nossos irmãos católicos, sim, a ressurreição. E protestantes. A mensagem da alegria ressoou, então, na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Porque você imagina, né? Os apóstolos estavam lá todos cheios de dúvidas, cheios de vacilações, de hesitações, transbordando medo. Aí vem um acontecimento desse, opa, então quer dizer que é verdade, tudo aquilo que ele ensinou é verdade mesmo, né? Então os caras arregaçaram as mangas e falaram, não, agora eu enfrento qualquer coisa. Né? Porque é eterno, eu sou eterno. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo. Em outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçorosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Teve os discípulos de Emaús, né? Uhum. Que vocês se lembram que Jesus caminhou com 2 discípulos
até de Emaús, agora eu não me lembro se era de Emaús a Jerusalém ou de Jerusalém a Emaús. E eles foram conversando e os dois discípulos contando para eles, né, o que tinha acontecido, contando para o próprio Jesus, só que eles não sabiam que era Jesus, né? Que era uma pessoa lá, um peregrino e tal. E aí quando eles resolveram parar para se alimentar, aí Jesus partiu o pão como ele costumava fazer. E na hora que ele partiu o pão, os discípulos que o acompanharam reconheceram o mestre. Reconheceram, e nesse momento desaparece a visão espiritual, né? Aí eles compreenderam que foi o próprio Jesus que os acompanhou naquela jornada. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso... Você vê que a primeira pessoa que o Mestre apareceu ressurrecto foi Maria Madalena. Então foi para uma mulher, e uma mulher que até algum tempo atrás era uma meretriz. Não é isso? Exatamente. Como nós vimos em lições anteriores. Né? E segundo relatos, ela estava com todo o amor, né? Para que pudesse fazer ainda um agrado ao mestre que já desencarnado, mesmo assim, com toda essa ternura, ela foi até o túmulo. Ela cuidar do corpo de Jesus. Exatamente. Sim. E ela se converteu realmente, né? Porque ela saiu daquela energia viciada do amor que ela dava para as pessoas que a procuravam, né? Na antiga vida que ela executava, vamos dizer assim, e ela sublimou esse amor a partir do contato com o mestre. Então a energia sexual foi transmutada, foi modificada para essa energia do amor maior, né? Sim. Quero um amor E Jesus maior. encaminhou os espíritos que estavam com ela, né? Ela teve essa... eu nem me lembro, 12 espíritos, né? Não eram? Não, são sete demônios, né? 7 demônios. Jesus expulsou 7 demônios, né? Então que acompanhavam Maria Madalena. Na verdade, encaminhou 7 espíritos obsessores que acompanhavam Maria Madalena. Então ela se viu livre dessa perturbação e ela se sentiu mais fortalecida também para não se entregar aos prazeres transitórios da vida que ela exercia. Né? Perfeito. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param de escrever, não é isso? Param de escrever, pensam, reflexionam. Assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do templo pela ideia de Jesus. Perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Madalena? Onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Madalena? Ou seja, ela fez muito mais do que muitos sábios, né? Exatamente. Ou seja, ela
foi a portadora da notícia que Jesus havia ressuscitado. Ela foi a primeira que viu e foi a que levou aos discípulos aqueles que Jesus apareceu para ela, conversou com ela. E ele cita aqui o Ernest Renan, que o Ernest Renan foi um historiador e filósofo francês de 1823 a 1892. E ele tinha uma irmã que ela era freira católica. E essa irmã do Renan, do Ernest Renan, ela era uma freira católica e também, então ela era uma irmã da igreja, mas também era irmã de sangue do Ernest Renan. E ela havia passado uma temporada na Palestina. E ela se encantou com os lugares lá, né, por onde Jesus andou e tal. E como ela era muito estudiosa, ela, numa determinada ocasião, ela conversa com o Ernest Renan e o Ernest Renan colocava em dúvida, né, como os filósofos na época tinham já um posicionamento mais materialista, um posicionamento mais pessimista, já estava surgindo, né, com mais vigor as ideias que o Kardec tanto combateu, né, do materialismo e tal. E ela, nesse diálogo que ela tem com ele, ela fala: olha, você já leu o Evangelho de Jesus? Eu já li o que vocês explicam, tal, mas nunca li inteiro, né, o Evangelho de Jesus. Então leia o Evangelho de Jesus, mas leia com o olhar do coração. Leia com mais profundidade. E aí ele escreve uma obra que agora eu não me lembro se é o quinto Evangelho, que agora acho que até valeria a pena ter uma pesquisa, né? Ernest Renan, obras, né? Que aí sim ele escreveu e aí depois ele escreve isso, né? Onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a acarinhosa Maria de Magdala, né? Então, ou seja, por que será que Maria de Magdala foi escolhida para ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurrecto? Porque a vida de Jesus? A vida de Jesus. 1863. É esse aí. A vida de Jesus. A vida de Jesus, Ernest Renan. Então ele tem um olhar mais científico, um olhar mais filosófico, entendeu? Então vale a pena esses comentários justamente por isso, né? E segundo, uma vez eu perguntei pro Bacelli, o Carlos Bacelli veio fazer uma palestra aqui, inclusive foi lá no Marambaia. Você estava lá? Aí depois, eu gosto de perguntar para os caras depois, né? Quando eles vão embora e tal, né? Aí eu perguntei para ele quem teria sido Maria Madalena depois. E aí o Chico confidenciou para ele, e não é porque é o Chico, mas é que o Chico é um espírito muito elevado, né? Tudo que o Chico falou é verdade. Bom, até hoje você não encontra erros na obra dele, né? E aí então, só que tem alguns comentários que ele fazia que era só para quem estava perto, né? Para quem convivia. Aí ele vai revelar que a Maria de Magdala, ela reencarnou séculos depois em Ávila como Teresa de Ávila. E escreveu uma obra belíssima. Eu não li, né? Mas uma obra belíssima chamada
os êxtases de Teresa, ou o castelo, uma coisa assim, né? Que ela compara o Evangelho de Jesus como um grande castelo. É uma coisa assim sensacional, né? Para os estudiosos cujos comentários eu já ouvi, né? Sobre a obra. E os estudiosos dizem que Maria de Madalena, saindo da Palestina, foi sentido Europa, né? Ela entra nos países europeus. Aí é o Código da Vinci, né? Não, mas ela esteve, não pelo Código da Vinci, mas fragmentos de ossos, alguma coisa que é atribuídos a ela, enfim. Aí já é... Eu não sei, eu acho que é mais especulação, sabe, o Marcos? Porque o que é revelado, né, aqui e nós lemos aqui no capítulo de Maria de Magdala, infelizmente você não pôde participar, que foi algumas semanas que você estava em trabalho. E aí o que acontece é que ela pede para Pedro deixar que ela acompanhasse eles, que eles vão para Jerusalém e montam a Igreja do Caminho. Aí o Pedro fala: você é mulher, as mulheres são frágeis. E ele impede que a Maria de Magdala vá com eles. Aí ela fica lá, e ela fica sozinha, ela fica lá levando a vida dela, tal. Só que ela quer praticar o Evangelho. E aí aparece lá um grupo de leprosos vindo de Dalmanuta. E esse grupo de leprosos foram em busca de Jesus, que eles não sabiam que Jesus tinha, né, não tinha Google na época, né, não tinha informação. Aí, quando eles vão lá e falam que estavam em busca de Jesus, aí ela passa a pregar o Evangelho para eles, entendeu? E aí, quando eles ficam alguns dias com ela, e aí chega um momento que eles vão embora, eles vão voltar para as terras deles, né, esse grupo de leprosos. E aí, uma criança pergunta: você não quer vir conosco? E aí ela vai. Aí ela vai e passa a cuidar dos leprosos. E num determinado momento, ela também se torna leprosa. Entendeu? Desencarna. Ela se torna leprosa e acaba desencarnando. E esse grupo veio da onde? Ali da Palestina mesmo? Vindo de Dalmanuta. Não, é tudo ali perto. É tudo ali perto. Aí, num determinado momento, ela tem o desejo de rever João e Maria. Maria, a mãe de Jesus. Que ela sabia que estava em Éfeso. Entendeu? Aí, com muito custo, ela chega lá e ela acaba morrendo nas mãos de Maria. Entendeu? Em Éfeso. Exatamente. Mas acho que ela chega no porto, não na casa, né? Enfim. Daquela história lá que você conhece bem. Sim. Que maravilha. Achou aí o Ernesto Renan? Que bom. Ô Leandro, a vida de Jesus, né? A vida de Jesus. Perfeito. Guilherme, você gostaria de fazer mais algum comentário? Lelê é para os íntimos, né? Leandro. Nosso Marcos. Não, tranquilo. Obrigado. Então, da minha parte, um abraço carinhoso para o nosso querido Fábio, para a nossa querida Érica, para o nosso Bruno Eustáquio, para a Tayla, para o Jaime, para a patroa do Jaime, Catarina. A nossa Catarina. Eu não cheguei a ver o Fabinho. Um abraço, Fábio. Nossa. Um abraço para o nosso... A gente vai lá. Para o nosso Fauzi, para a nossa Maria Fernanda, para a nossa Luciana. Um abraço carinhoso a todos os nossos ouvintes que nos ouvem e que nos ouvirão. Da minha parte, tchau. Então, boa noite a todos. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Uma satisfação de estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Um abraço para o João. João, sentimos a sua falta, hein? Sentimos mesmo.
Um abraço para Fátima. Fátima, te vejo amanhã. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Fátima eu vi hoje à noite. Fatinha, te vejo amanhã. No Anel de Luz. A Fátima estava no Anel de Luz. Um abraço para a Dona Sônia. A Dona Sônia também foi no Anel de Luz hoje. Que legal. E um grande abraço aos nossos queridos ouvintes. E a gente se vê no próximo programa. Tchau.